Então, minha gente, conforme combinado, né, eu vou gravar aqui as correções, a correção das questões dessa prova que nós fizemos, né? Inclusive está um pouco atrasada, eu peço desculpas, mas conforme prometido, segue aí a correção, tá bom? É o simulado que é baseado na Ilha do Tesouro, né? As primeiras questões, quase todas, são da Ilha do Tesouro. Essa prova, ela está compartilhada na internet, mas eu fiz algumas mudanças, sabe? Algumas adaptações. Então, tem questões que estão na íntegra, tem questões que há, assim, uma mudança no vocabulário, uma cobrança a mais na semântica, né? E a última é inédita. Então, vamos lá. Eu não vou ler o texto, eu vou ser, assim, mais objetiva, eu vou direto às questões, tá bom? Mas aí eu peço que o aluno releia o texto, tá certo? Antes de começar a correção, especialmente se ele errou a questão que errar, presta mais atenção, né? Então, se acertou, ótimo, mas também prestar atenção a toda a correção, tá? Conforme a orientação de sempre, né? Bem, isso é um clássico da literatura, né? Então, assim, nós temos até ele no nosso circuito de leitura na Isolada, temos mais de um exemplar, A Ilha do Tesouro de Stevenson. Bem, minha gente, no título do texto, a palavra surpresa refere-se ao seguinte fato. Desculpem, eu acho que quase ninguém errou essa questão, né? Se nós lemos com atenção, quem leu com atenção, pode ver que no final houve um encontro inesperado com o vilão, né? Era algo que não se esperava. Bem, o tesouro, se você leu com atenção o texto é bem claro, essa questão de compreensão. Ela não tem essas entrelinhas, essa questão do implícito, não. Ela é direta. Qual é a surpresa? Veja que o título, observe o título, Uma surpresa no caminho. Na primeira questão, a prova, essa questão foi do concurso, perguntou qual é a palavra surpresa. Ela se refere ao quê? Qual foi a surpresa que o título aí abordou? Não é isso? Então, o aluno que leu com atenção pode ver que houve um encontro com o vilão. O tesouro foi encontrado? O texto não fala tesouro encontrado. Fala que eles estavam saindo em busca do tesouro, né? O jovem reconheceria o mapa perdido? Olha, isso aí não tem abordagem a esse aspecto no texto, certo? Os tripulantes do navio eram todos perigosos? Não, a gente sabe que há um suspeito, há uma expectativa de que alguém que eles haviam contratado, né, não fosse uma pessoa tão assim boa, fosse alguém perigoso, alguma pessoa perigosa, mas não generalizar, a gente já sabe que é um perigo, né? Todos perigosos, todos, vejam, nós sabemos que há aí, né, o narrador e o conde, dentre outros, eles estavam em busca do tesouro, mas eles não eram pessoas perigosas, né? A carta chegaria às mãos do Dr. Livesey. Você observa aqui no texto que a gente quer a surpresa não é isso, não é essa, né? Vamos focar na surpresa aqui no final. Ele disse, ó, voltei à posada, não, antes aqui. John Silver já havia lido a carta e sabia que eu seria seu ajudante do navio. Assim gritou aos marinheiros que fossem ao encalço do bandido, mas já era tarde demais. Ao ouvir o meu grito, Cão Negro saiu correndo dali. A surpresa é no início, é mais para cá, é anteriormente, aqui, ó. Aqui, ó. É, John Silver era alto, que ele está descrevendo aqui o cozinheiro, né? Alto e bem forte, com o rosto queimado de sol. Cantarolava alegremente enquanto atendia os fregueses. Tinha uma perna só, mas movia-se com facilidade. E quando ele lia a carta, olhei em volta e levei um susto. Susto. Sugere o quê? Uma surpresa, né? Reconheci Cão Negro, sentado bem ao fundo da taverna, perdão. Não é caverna, não, taverna, é um bar, né? Pegue aquele homem, ele assaltou a minha pousada. Então, você vê que a surpresa é isso, é esse contato, né? Esse encontro inesperado que há com esse vilão. A questão 2 diz: quem narra a história? Quem narra a história, a gente sabe que aqui é o narrador personagem. Aí eu acrescentei isso, porque só tinha o nome das personagens, né? Mas não tinha a questão do narrador. Esse narrador é personagem, ele que conta a história, certo? E isso, perdão, isso nós observamos também nas entrelinhas, né? Na leitura, especialmente aqui da carta, ó, quando ele diz, né, fechamos a pousada, até aqui a gente não sabe quem é. Minha mãe viajou para casa,
de os parentes. Aí depois ele fala de uma carta, ó. E em caso, recebemos a carta, abrimos a carta, porque estava dizendo lá, em caso da ausência do destinatário, poderá ser aberta por Jim Hawkins ou Tom. Desculpa, minha gente, perdão. Deixa eu tomar aqui uma aguinha, que tá um pouco difícil de... Por Jim ou por Tom. Então, só poderia ser um dos dois, porque eles disseram que abriram porque tinham permissão, não é isso? Quando nós continuamos a ler, aí ele diz: fiquei tão feliz com a carta que quase pulei de contentamento. Vou despedir-me de minha mãe, Tom. Contei ao meu mais novo amigo. Então, se não era Tom, quem era? E quem queria se despedir da mãe? Né? Quem é que estava, quem é que também tinha permissão de saber da carta? Jim Hawkins. Então, a gente marca sem sombra de dúvida que é ele, certo? Bem, então letra C é a nossa resposta correta. A função que o narrador exerceria no navio durante a viagem. Se a gente identificou esses elementos, a gente sabe que ele será auxiliar de cozinha. Onde é que tem isso no texto? Vamos voltar ao texto. Ele diz aqui, ó. Nós já lemos, agorinha. O que ele faria no navio. Após o almoço, o conde pediu-me que levasse uma carta até a taverna de John Silver, o cozinheiro que partiria conosco. Aí ele descreve John Silver, né? E aqui ele diz: enquanto ele lia, reconheci Cão Negro. Aqui, ó, John Silver, nesse parágrafo. John Silver já tinha lido a carta e sabia que eu seria seu ajudante no navio. Então, ele seria ajudante do cozinheiro, certo? Você tem que ler com atenção e voltar ao texto, né? O Conde, em relação à proximidade da viagem, sentia-se como? Vamos voltar. Eu estou sendo assim mais direta. Tem questões que exigem, né, um maior desdobramento, né, mais detalhes. Mas aqui, como é uma compreensão, interpretação, eu estou indo direto ao ponto, tá certo? Vamos lá. Como é que o Conde se sentia em relação à viagem? Ele diz assim, ó, aqui essa carta nós temos aqui, né? Ele diz que recebeu, 14 dias depois da partida do Conde, recebemos sua carta de Bristol. E ele dizia assim, de Bristol, endereçada ao Dr. Livesey. Abrimos a carta, né? Nessa carta ele diz assim, caro Livesey, o navio está pronto, é o mais belo, né? Ele não vejo a hora de partir com todos vocês. Estou lendo trechos, tá? Trechos, esses trechos que eu estou marcando aqui na tela. De partir com todos vocês. Diga ao jovem Hawkins que já é hora de despedir-se de sua mãe. Em seguida, junto a Tom Headley, ao meu encontro em Bristol. Saudação de John Trelawney. Fiquei tão feliz que pulei de contentamento. E aí a gente observa que mais adiante, estou puxando uns pontos aqui que nos ajudam a marcar. Ó. Deixa eu ver aqui, quando ele termina, aqui, no dia seguinte, estava procurando justamente esse texto. Rumamos para Bristol, onde encontramos o conde, que nos aguardava ansioso. Preparados para a aventura, ele indagou. Como não? Era só nisso que eu pensava. Como é que o conde estava? Que está no texto, no próprio texto, né? Ele estava ansioso. Na prova original tem a própria palavra ansioso. Mas aí eu troquei o vocabulário, né? Ele não estava depressivo, ele não estava descansado, ele não estava distante, ele não estava sem palavra, ele estava ansioso. Essa agitação dele, né, é um reflexo da ansiedade dele. Ele queria partir, ele queria seguir, rumar em busca ao tesouro, né? Então ele estava agitado, certo? Vamos para a quinta questão. O narrador abriu a carta endereçada ao autor por quê? Já diz bem claramente, porque o destinatário estava ausente. Veja o que ele disse, ó. Olha, lá, vamos voltar ao texto. Já viram quantas vezes eu voltei ao texto? Então, eu vou ler o texto uma vez só e vou responder. Não volto mais nunca. Pelo amor de Deus. É justamente nesse ponto que muitos têm se complicado seriamente, certo? A gente tem que voltar ao texto
quantas vezes forem necessárias. E são necessárias muitas, realmente, isso é natural. Veja, em caso da ausência, abrimos a carta, pois uma pequena anotação no envelope dizia: em caso da ausência do destinatário, poderá ser aberta por Jim Hawkes ou Tom Redruth. Então, ele abriu por isso, porque o destinatário não estava, certo? O destinatário é quem? O Livesey. A gente já estudou isso em carta, né? Olha aqui o destinatário, o vocativo. Ó, caro Livesey, a saudação é vocativa. Esse é o destinatário. Quem enviou a carta? Quem assina a carta, né? O John Trelawney. Então, a gente tem aqui, na verdade, como resposta à quinta questão, o motivo da carta ter sido aberta, né? O narrador abriu a carta endereçada ao doutor porque o destinatário estava ausente, certo? Ao escrever, já é hora de despedir-se de sua mãe, o conde sugere ao jovem Hawks que ele, observe, quando ele já é hora de despedir-se de sua mãe, o conde sugere o quê? Sugere que é hora dele se preparar, porque a aventura deve continuar. Isso aqui, pela coerência textual, você marca, né? Porque ele não está mandando abandonar a mãe. Você vê que ele tem uma preocupação com a mãe, né? Ele disse que ficou tranquilo porque a mãe foi para a casa de alguns parentes, etc. Então, ele se preocupava com a mãe, ele não queria abandonar a mãe, o narrador, personagem, né? Precisa buscar independência. Não, não é essa a intenção, certo? Busque o momento certo de abandonar a mãe. Ele não está falando sobre esse momento, né? Me gente, desculpem, só um pouquinho aqui. Pronto, me desculpem, viu? Vamos lá. Então, aqui ele deve se preparar, né? A coerência diz isso, porque a aventura vai começar, certo? Não é para cuidar da mãe, né? Com mais carinho e dedicação, não é uma chamada, certo? É só dizendo aqui que ele tem que se preparar, porque a aventura vai começar. Se a gente voltar ao texto, a gente tem aqui no final, né? Olha, tá vendo? Ó, aqui ele diz no final da carta, quando ele diz assim: diga ao jovem Hawks que já é hora de despedir-se de sua mãe, para, em seguida, junto a Tom, rumar um encontro em Bristol. Então, quando ele diz isso, ele está dando indício aqui de que a aventura vai começar e eles têm que se preparar, né? Por isso que ele vai se despedir carinhosamente e cuidadosamente da mãe dele, certo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão 7, diz assim: a primeira pessoa do plural nós, durante a narrativa, refere-se ao narrador e a outro personagem. Todas as frases abaixo referem-se ao narrador e ao seu novo amigo, exceto a primeira linha, porque quando ele fecha a pousada, veja, ele ainda não conhecia o novo amigo dele, que ele fala no texto. Quem é esse novo amigo dele? Vamos voltar aqui ao texto, olha. Ele fala aqui, ó. Quando ele fala do amigo aqui, ó. Vou despedir de minha mãe, Tom. Contei ao meu mais novo amigo. Ela mandou avisar-me que já está de volta à pousada. Ele fala aqui com Tom, né? Na carta, a carta é aberta por ele ou por Tom. Só que logo no início, você diz assim, você viu que ele diz, fechamos a pousada por uns dias. Minha mãe viajou para a casa de uns parentes, tá vendo? Eu levei alguns pertences para a casa do conde, onde fiquei hospedada aos cuidados do caseiro Redruth. Olha, que é a pessoa que ele se refere aqui, entende? Que ele se torna amigo, mas até então ele não era amigo dele, ele não conhecia, né? É o caseiro do conde aqui, no caso, né? Certo? Então, preste atenção bem direitinho, porque é importante a retomada textual. Aqui nós temos vários personagens citados, né? Em um texto que é relativamente curto, mas a gente tem vários personagens, circunstâncias diferentes, né? Nessa narrativa, certo? Então, a gente precisa prestar atenção. Essa questão 8 é de vocabulário, ó. Gritou os marinheiros que fossem ao encalço do bandido.
Encalço do bandido é andar no rastro dele, né? No calço, como se fosse aos pés, né? Procurando seguir os passos dele, né? Então, é o rastro do bandido. Ele estava seguindo o rastro do bandido. Não é engano, não é encaixe, não é o calçado, né? Nem é nocivo. Fossem ao rastro do bandido, certo? Seguindo os passos dele, as pistas que ele deixasse, né? Questão do vocabulário, tá vendo? Mas claro que nós deveríamos analisar pelo contexto, sempre pelo contexto, né? Vamos para a nona. Ele ajudou-me a contratar outros 15 marinheiros experientes. Então, eu já tinha, pelo contexto narrador aqui, né? Ele já tinha marinheiros, mas ele disse que ele ajudou-me a contratar outros 15, o narrador da carta, né? Porque isso aqui é na carta, certo? A palavra indica o quê? Indica uma inclusão. Se eu já tenho alguns e eu contrato outros, é uma inclusão. Não é uma oposição. Oposição é o mais, é o porém, é o entretanto, é adversativa, é o sentido contrário, oposto, oposição. Exclusão é quando você tira, né? Retira algo, você exclui, né? Você retira simetria, harmonia, é comunhão, é concordância, né? Depende, tem várias palavras que estão para a simetria. E a ordem, primeiro, né? Segundo, pode ser a ordem numérica ou ordem na fala mesmo, no aspecto do verbo no sentido imperativo, né? Mas aqui a ordem do sentido não seria exatamente para verbal, seria se houvesse, se nós tivéssemos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro. Tem algumas semânticas também diferentes de ordem, né? Claro, mas aqui é uma inclusão. Outros, eu tenho alguns. Outros, eu estou somando, eu estou incluindo, estou acrescentando, certo? Vamos para as orações destacadas. Ó, minha gente, na prova, algumas pessoas falaram assim, Tiana Fabrício, qual é a oração destacada? Oração é verbo, mas é um campo semântico que tem verbo. Então, aqui, essas proporções A1, A2 e A3 são orações, tá? E quais são os destaques? As aspas. É um destaque, tá certo? Destaque não é só negrito ou sublinhado, não. Pode ser aspas. E são orações, não são palavras. Perceberam? Orações. Então, as orações destacadas expressam, respectivamente, ideia de. Observe, fiquei tão feliz que quase pulei. É uma consequência, eu quase pulei. Por quê? Porque eu fiquei feliz. Então, não é uma inclusão ou exclusão ou simetria, é uma consequência. Só poderia ser a letra A ou a letra E, certo? Tinha uma perna só, mas movia-se com facilidade. Minha gente, a gente precisa das duas pernas. Se a gente, né, se a pessoa só tem uma, ela vai ter dificuldade, não é isso? Então, por isso que há uma oposição aqui, o mais, porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, oposição. Isso cai tanto em prova. Por favor, não errem. Preste atenção. Nós já estamos muitos aqui, teve gente que errou essa questão. Eu não admito, tá certo? E você vê que a única que tem oposição aqui é a letra A, na segunda palavra, na segunda semântica. Tinha uma perna só, mas, entretanto, contudo, no entanto, movia-se com facilidade. Por favor, preste atenção, a gente já viu várias vezes. Eu não admito errar uma questão como essa. Não admito, tá? Isso é falta de estudo, talvez falta de atenção. Eu não acho que isso aqui, para uma aluna isolada, é uma questão jamais de falta de oportunidade de ter visto uma questão como essa de estudo. Não é. Nós vimos direto. Porque nós vimos muita questão do mais, da oposição, porque a oposição cai muito em prova. Mas nós estudamos e nós vemos vários outros nexos, né? Inclusive, o simulado desta semana está top, maravilhoso, maravilhoso. Vamos para a terceira. John Silver era alto e bem forte, com o rosto queimado de sol. Olha, ele era alto e era bem forte. Então, aqui você tem uma adição, você tem uma soma, tá? Que poderia ser a letra B, acréscimo também, né? Mas a gente quer a sequência correta. A sequência é letra A. Não há necessidade de ninguém errar uma questão como essa. Tá certo? Não há. Na letra E, a única questão a única palavra que não está para a letra E é simetria, né? Simetria é harmonia, como nós já vimos, algo simétrico, harmônico.
certo? Já ouviram a expressão que está bem na moda agora, né? É o rosto simétrico, que inclusive está até aqui, né? Na letra D, ó, simetria também, ó. Se tiver dificuldades, se tiver, ainda não compreendeu, se não entendeu, pesquise mais, veja exemplos, certo? De simetria. Simetria não está até para formas e está para o sentido, óbvio, né? Quando há harmonia entre os sentidos, quando há concordância, a gente diz que é algo simétrico. Mas, enfim, nós vamos ver questões com essa particularidade também posteriormente, tá certo? Vamos à questão 11. Então, 10, letra A. 11. Assinale a alternativa em que o valor semântico expresso pela preposição destacada está corretamente indicado. Olha, nós estamos vendo aqui preposições, né? Que é um assunto que nós estudamos recentemente, estamos estudando, estudaremos bastante ainda. Veja, aqui nós temos principais preposições e temos não, nós não temos nenhuma contração, né? Nenhuma contração ou combinação de preposição. São orações, são preposições as principais, ó. O de, o por, o sobre, o com, o até, né? Aquelas preposições que nós estamos, inclusive, até como ritmo, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, pé, perante, por, sem, sobre, trás, trás. Com perdão aqui da voz, né? Que não é para cantar. Mas, enfim, são as principais preposições. E aí ele pede o valor semântico expresso pela preposição destacada, o sentido. O sentido correto é recebemos a carta de Bristol. A origem, de onde veio a carta? A carta se originou de onde? De Bristol, certo? Então, letra A. Aberta por Jim e companhia? Não. Como é que seria uma companhia? Saiu com a irmã, né? Viajamos com Jim, pronto, certo? Aí era uma companhia, mas por ele. Contei sobre o tesouro, isso é assunto. Essa aqui não é posição superior. Como é que seria uma posição superior? O prato está sobre a mesa. Pronto, posição superior. Sob é abaixo, né? Sobre em cima, posição superior. Não vejo a hora de partir com vocês. Isso é companhia, não é instrumento. Instrumento ele escreveu a lápis, é um instrumento. Uma carta até a taverna. Assunto não é assunto, é direção a esse até. Então, o que está correto é a letra A. Estudem semânticas de nexos. Eu passei bastante já isso para casa, certo? E já analisei muito, muito em aula. E vamos analisar. Ah, Tiana, mas porque eu não me lembro. Olha, isso vocês viram que eu acabei de cantar aqui as preposições que nós já estudamos, né? As principais, porque nós temos as acidentais também, né? Essas que eu falei são as principais. Delas temos as combinações, as contrações de preposição e temos as preposições acidentais. Olha, mas não adianta só decorar as preposições, porque a gente tem que ver o quê? O contexto em que elas estão inseridas, não é isso? Então, a preposição com, por exemplo, tem várias semânticas, certo? Pode ser uma causa. Ó, com a morte do pai, ela viajou, ela retornou à terra natal. Isso é a causa dela ter retornado, esse com indica uma causa. Saiu com os amigos, companhia, certo? Então, dependendo do contexto, você vai ter as preposições com várias semânticas. Então, envolve uma compreensão, primeiramente, das preposições, do valor que elas exercem, né? Quando elas ligam as palavras, e a gente precisa compreender também, levar em consideração o contexto. Então, envolve uma interpretação, na verdade, envolve interpretação. Vamos para a 12, questão 12. Alternativa que contém a correta correspondência entre o pronome e o termo destacado. Bem, aqui a gente tem que voltar linha por linha, né? Então, a gente tem que ver o contexto, está entre aspas aqui, ó. O médico que o substitui isso, você vai ver que não é Jim, não é John Silver, né? Sou o que ele contou sobre o tesouro. John Trelawney, ele ajudou-me a contratar. Não é ele que ajudou, ele é outra pessoa, certo? Preparados para a aventura, ele indagou, não foi Tom que indagou. Se você voltar todo o texto, você vai ver que são outros personagens, né? Ele pareceu meio apreensivo quanto à fuga do bandido. É o John Silver, porque ele tem esse pronome aqui é o John mesmo, porque ele desconfia do John Silver, né, que John Silver estava envolvido com o bandido, mas ele disse que John Silver estava apreensivo. Então, assim, era uma suspeita, mas que talvez não fosse verdadeira, porque ele ficou apreensivo quando o bandido fugiu.
né? Quanto à fuga do bandido, certo? Então, letra E. Todas as outras, esses pronomes se referem a outras pessoas, né? Menos a letra E. Então, você tem que voltar ao texto. Veja como você tem que retornar ao texto, certo? Um médico que substituísse. Jim não era médico, é o narrador, é o filho da dona ali da pousada, né? Então, depois que lhe contei sobre o tesouro, se a gente voltar aqui a linha, as linhas não estão, elas estão descaracterizadas por causa da mudança do PDF, mas o aluno teria que voltar a identificar cada um desses pronomes, certo? É trabalhoso, mas não tem nada aqui de difícil, não, certo? Impossível, um grau de dificuldade, não. Inclusive, muitas pessoas, muitos alunos acertaram essa questão. Não houve erros, muitos erros nessa questão. E como não? Era só nisso que eu pensava, isso aqui é só você voltar. Nisso é uma anáfora, retoma algo que já foi dito. O pronome demonstrativo destacado retoma o questionamento quanto à preparação para a aventura. Isso está no texto, era só você voltar. Deixa eu ver se a linha corresponde aqui. Vamos achar o trecho. Aqui. Era só nisso, como não? Era só nisso que eu pensava. Aqui, ó. Ó, no dia seguinte, rumamos para Bristol, onde encontramos o conde, que nos aguardava ansioso. Estava agitado, né? Ansioso. Preparados para a aventura, ele indagou. Como não? Era só nisso que eu pensava. Em quê? Na aventura. Nos preparativos para a aventura, né? Então, aqui, o que é que nós temos como alternativa? Introduz um elemento novo? Não, porque isso seria nisto, ou não, e não nisso. O pronome esse, essa, isso, e suas flexões, né? Menos o isso, que o isso é invariável, é tomar o que já foi dito, certo? É uma anáfora. Este, esta, isto, e as flexões, né? Nisto, ainda se refere ao que virá, né? Então, é uma catáfora. Por isso que a gente vai marcar a letra B, retoma. A gente só poderia marcar alguma retomada, certo? Não é uma introdução, como diz a letra A, nem é uma antecipação, é uma retomada. Retoma o questionamento quanto à preparação para a aventura, certo? Ah, mas Gila, você não me lembra desse negócio de anáfora, catáfora, essa é a questão do pronome de retomada. Você volta ao texto. Eu pensava em quê? Olha o verbo no passado, ó. Eu pensava em algo que foi citado antes. É na aventura, certo? Questionamento sobre a aventura que o Conde faz. Tá? Questão muito fácil, ninguém poderia errar. Vamos para 14. Eu levei alguns pertences para a casa do conde, onde? Me jeito pronome relativo, né? Onde eu fiquei onde? Na casa. Essa questão foi dada, né? Foi uma questão assim de presente. Tome para vocês, pontuação, pronome relativo, onde? Só pode retomar a lugar, o que já foi citado antes, né? Observe o texto abaixo. Essa questão foi a única que eu, assim, que não estava na prova. As outras estavam, mas como eu já falei, modifiquei algumas questões, né? A Ilha do Tesouro. A gente tem aqui, ó, a repetição da palavra logo, mas logo a âncora foi erguida. Logo ela estava pingando sobre o tombadilho. Logo as velas começaram a ser desfraldadas. O nosso questionamento é sobre essa repetição do logo. O que indica a repetição da palavra logo? Minha gente, logo, vamos substituir aqui. A âncora foi erguida quando ela estava pingando. Quando as velas começaram a ser desfraldadas. Desfraldadas. Quando? Se eu pergunto quando, qual é a semântica? É de modo? É de afirmação? É uma intensidade, porque eu estou repetindo, repetindo. A palavra logo. A repetição aqui, logo, indica tempo. É um tempo, porque eu pergunto quando. Então, neste contexto, logo, ó, não pegou, deixa eu marcar aqui. Ó, neste contexto, logo é um advérbio de tempo com efeito, nesta situação, significa um tempo imediato, imediatamente, prontamente, de pronto, com presteza, certo? Então, prontamente, imediatamente, algo imediato, é o quê? Tempo, é quando, é tempo, certo? Está pronto, está preparado, quando? Agora, no momento, tá? Então, é um advérbio de tempo. É,
Minha gente, o nosso lema é, deixa eu ver aqui, tem uma peça no erro. Neste contexto, logo advérbio de afirmação com efeito na situação significa que se concorda com. Foi uma questão de digitação. Acho que eu modifiquei algumas que não tinha, não houve, quando eu ampliei a foto, eu até comentei em aula, houve uma questão aqui na letra E, eu acho que eu até tirei de algumas turmas a letra E, se eu não estou equivocada. Qual é o advérbio de tempo? Quais são os principais? Sim, com certeza, efetivamente, realmente, né? Advérbio de modo, o modo como as coisas se deram, então, lentamente, sofregamente, né? Ansiosamente, com ansiedade, que eu estou colocando tudo com os mentes, mas a gente tem também as locuções adverbiais, né? De todas elas, na verdade. Advérbio de dúvida, provavelmente, talvez, né? Advérbio de intensidade, muito, pouco, bastante, certo? A resposta correta, tempo, letra C. Olha, não achei esse simulado, essa prova, né, difícil, achei muito boa. Viram que nós tivemos aqui uma particularidade de voltar ao texto, né? Nós voltamos ao texto várias vezes e é necessário mesmo. Veja que só há um texto em provas, como a desta semana, que eu coloquei mais textos. Eu acho que tem 7 textos a prova desta semana, nosso simulado. Certo? É um simulado inédito, né? Tem 7 textos, 7 ou 8, não lembro agora. Fiz já algumas provas diferentes esta semana, mas vejam, é uma particularidade dessa. Ela tem um texto que está para quase todas as questões, né? E um outro texto no final. Tem prova que já apresenta vários textos, né? E são 2 questões para cada texto, 3 questões, né? O Enem, por exemplo, é um texto, uma questão, para cada questão, um texto. Não é o perfil de uma prova, por exemplo, de sexto ano, né? Mas vale salientar que este assunto aqui, que vocês viram, essas retomadas e muitas questões aqui de sentido se aplicam a todas, minha gente, todas as séries, não é só a um concurso de sexto ano, não, tá? Concurso com admissão no ensino médio, um concurso de nível superior, vai exigir conhecimento básico, sim, de coesão, de coerência, de interpretação, certo? De morfologia, a questão das classes gramaticais, né? Principalmente a prova do militar, que é a primeira prova que nós vamos fazer este ano. É uma prova que pede muito sentido, muito nexo, ele quer saber das expressões, né? Então, esses conectivos, eles são importantíssimos para que a gente entenda o contexto. Eles dão realmente a semântica, né? Eles indicam as questões preposições, as conjunções que ligam orações, né? E os advérbios, tá bem? Então, minha gente, olha, um abraço. Espero que vocês corrijam, né, com atenção, vejam direitinho, tá? Aproveitem a correção e lembrem-se de que o sucesso vem para quem estuda, tá certo? Beijo, ótimos estudos.